Queridos irmãozinhos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Hoje eu vou falar um pouquinho de como começou a nossa vida, a minha e do Cláudio, dos problemas, das dificuldades que a gente passou, que a gente percebeu que já era um aprendizado para o que ia acontecer. Deus já nos estava formando, fortalecendo para essa caminhada. Quando eu e o Cláudio, nós estávamos casados já há 13 anos, nós perdemos tudo o que a gente tinha. Nós ficamos só com os nossos filhos, as roupas, um carrinho, um fusquinha que eu usava para levar as crianças no colégio, nas aulas de música, de dança, de balé e também para me dar catequese. Eu dava catequese para a primeira Eucaristia no centro lá de Rio do Sul. E então nós ficamos só com os móveis da casa. Tivemos que vender uma casa que a gente tinha em Blumenau e vendemos também a casa que a gente tinha acabado de construir, bem novinha ainda. Tivemos que vender. O Cláudio mais o meu irmão, eles eram sócios numa metalúrgica. E com um negócio, com um sócio que eles resolveram colocar, eles perderam tudo. Tudo que a gente tinha. Tanto nós como o meu irmão, ficamos sem nada. Só com os filhos, as roupas e os móveis. Os móveis da casa, a pessoa que comprou a nossa casa permitiu que a gente deixasse lá até que alugasse uma casa para nós morar. E nós viemos aqui para Blumenau daí, viemos de muda para Blumenau. Ali, eu, Cláudia, minha mãe, o seu Nelson, que eu chamava de pai, que é o marido dela, meu padrasto, nós começamos a trabalhar de pedreiro, porque ainda não tinha condições de arrumar um outro serviço e nós tinha urgência, porque tinha os filhinhos para sustentar. E começamos a construir casa de alvenaria, nós 4. Ficamos ali, construímos 5 casas de alvenaria. Comecei a ficar doente, aí fui arrumar um serviço na fábrica. Comecei a trabalhar na Artex, de Blumenau, e o Cláudio, então, na drogaria catarinense. E assim, nós passamos mais uns 10 anos reconstruindo a nossa vida, com muita saudade, com muito sofrimento, muita dor. E daí a gente já, então, depois de uns 10 anos, nós conseguimos ter a nossa casinha de novo, a nossa casa, o nosso carro. E o Cláudio, então, lá na drogaria, ele também ia crescendo de posição lá dentro. E quando nós já estávamos novamente 15 anos reconstruindo a nossa vida, depois daquele baque todo, então eu já tinha a minha confecção em casa. E o Cláudio já era gerente lá da drogaria catarinense. Eu já tinha 5 filhos casados, tinha 8 netinhos e a gente estava feliz porque eu estava conseguindo ter tudo novamente. E num dia desses assim, trabalhando lá na confecção, nós trabalhávamos no período geral, das 8 até as 6 da tarde. E sempre no término da costura ali, que as pessoas que trabalhavam comigo já tinham ido embora, eu sempre costumava rezar. Ficava rezando enquanto que eu ficava olhando as peças que a gente tinha costurado para ver se estava perfeita, porque tinha que ser 100% perfeito, porque era tudo exportação, ia tudo para fora. Então não podia ter defeito nenhum. E eu sempre ficava depois da hora ali revendo essas costuras, consertando o que precisava arrumar.
e sempre rezando. Rezava para Nossa Senhora. A Nossa Senhora estava sempre do meu lado. Tudo que eu precisava era a Nossa Senhora que me socorria, a mãezinha Aparecida. Desde o dia que nós nos casamos, eu e o Cláudio, quando nós chegamos vestidinho de noivo ainda em casa, nós nos ajoelhamos aos pezinhos dela e eu pedi que ela cobrisse o meu lar, o nosso lar com o manto sagrado dela. E desde esse momento ela sempre estava comigo, em cada nascimento dos meus filhos. Eu consagrava ela porque eu dizia: mãe, eu não sei cuidar dos meus filhinhos, então você vai cuidar deles para mim. E assim foi a minha vida inteira, a Nossa Senhora do meu lado. Qualquer coisa que eu precisava, eu pedia socorro para ela e ela me ajudava, me dava força. E nesse dia eu estava ali, na máquina, reformando as peças que estavam um pouco feias, e conversando com a Nossa Senhora, rezando. E de repente eu pensei, eu sempre rezo só para a mãezinha, só lembro da mãezinha. Eu preciso lembrar de Jesus, eu preciso lembrar de Deus, que me concedeu tantas graças, que me deu força para construir a nossa vida de novo e cuidar dos meus filhinhos. Me deu saúde, me deu sabedoria para tocar o meu serviço, para atender e ajudar as pessoas. Então hoje eu preciso agradecer a Deus, eu pensei. Então eu comecei, eu vou rezar o tercinho de glória. Então no começo eu rezei o terço normal. Eu creio, Pai Nosso, 3 Ave Maria e o Glória. Depois então, no lugar do Glória, eu rezava para Jesus. Ó doce Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. E no lugar das Ave Maria, então eu rezava o Glória ao Pai. E no final do terço, no lugar da Salve Rainha, então eu rezava: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E eu repeti 3 vezes essa oração. Quando eu terminei de rezar, eu escutei uma voz me dizendo: por esse ato de amor a Deus, você ganhou uma indulgência plenária. Essa voz, ela saiu daqui de dentro do meu coração. É como se meu coração tivesse falado isso para mim. Mas na hora, eu não sabia o que queria dizer indulgência plenária. Eu já tinha escutado essa palavra ou lido em algum lugar, mas não vinha na minha memória o que queria dizer. Então eu fiquei aguardando ansiosa o momento que o Cláudio chegasse em casa do serviço. Ele trabalhava na drogaria até às 6, mas tinha que pegar o ônibus até chegar em casa, levava 1 hora para ele chegar em casa de ônibus. E aquelas horas custaram a passar. E quando ele chegou, eu perguntei para ele: Benzinho, o que quer dizer mesmo indulgência plenária? E contei para ele o que tinha acontecido. Aí ele disse: indulgência plenária quer dizer que todos os teus pecados até nessa hora foram perdoados. É como que se você que você fosse viver de agora em diante, sem mancha, sem pecado. Que agora em diante você ia ter uma vida nova. E realmente, desse dia em diante,
a minha vida mudou. Foi uma mudança muito grande na minha vida. Aí os dias foram se passando, muitas tribulações, muitas preocupações. Eu estava nesse momento agora com meus pais, eles sempre moraram comigo. Desde que eu e o Cláudio nos casamos, eles sempre moraram comigo. Então, para tudo eles dependiam de mim. Nesse momento também, um dos meus irmãos tinha se separado da mulher. Eu já tinha feito uma meia aguinha para eles no nosso terreno lá. Nosso terreno era grande. Então, eu tinha feito uma meia água para eles morarem lá com a família. Mas o meu irmão tinha caído numa depressão muito grande, tinha dado diabetes nele, não queria mais trabalhar e a esposa abandonou ele, os filhos abandonaram. E ele ficou morando lá, dependendo de mim também. Então, chegou na época em que o Collor, na época do Collor, vocês devem se lembrar, que foi congelado todo o dinheiro foi congelado. E justo naquela época era o que mais nós tínhamos serviço. Eu e as minhas funcionárias, a Marilene, minha filha, trabalhava comigo para me ajudar. A outra minha filha, a Norminha, a Branquinha, que trabalhava no hospital, ela saía do hospital e ia para lá me ajudar de tanto serviço que tinha, para nós darmos conta. Então a gente ganhou muito dinheiro naquele ano, naquele final de ano. E então a gente pôde vir para a praia, como a gente vinha todo final de ano, ficava na casa do meu cunhado Antônio, irmão do Cláudio. A gente ficava ali na casa dele nas férias, ele deixava a gente vir para cá com os filhos, na casinha dele. E esse ano então a gente vinha novamente. E esse ano eu pude comprar presente para os meus filhos que eu nunca mais tinha podido comprar. Comprei presente para eles, para os meus pais. E viemos passar um mês inteiro aqui na praia. E eu deixei então, quando eu voltei, eu fui lá para trocar o cheque. O cheque que eu tinha recebido eram vários cheques do mês inteiro. E quando eu fui no banco para trocar, estava congelado, estava trancado, não podia descontar o cheque. E assim, como muita gente passou por esse problema, as contas foram vencendo, tinha que pagar os funcionários, eu tinha que pegar o pagamento ordenado do Cláudio para pagar minhas funcionárias que trabalhavam comigo e alguma parte das minhas dívidas. E a gente ia empurrando para frente, fui negociar nas lojas, nos lugares onde eu devia, fui negociar as dívidas, porque eles também sabiam dos problemas, eles também estavam passando por isso. Então estava numa época bem difícil para mim. Foi quando a minha filha Branquinha, Norma Palmira, ela chegou para o Cláudio e disse: pai, se o pai ama a mãe, o pai tem que tirar a mãe daqui, porque é muita pressão em cima dela, pai, ela não vai aguentar. O senhor tem que tirar a mãe daqui. Então o que o Cláudio fez? Ele apressou a aposentadoria dele, foi lá, arrumou tudo direitinho para se aposentar. Eu não sabia dessa conversa dele com a minha filha. Aí ele chegou para mim e disse assim: o que você acha desse dinheiro da aposentadoria? A gente construiu uma casinha lá na praia, lá em Porto Belo. Nós já tínhamos adquirido esse terreninho ali já bem antes, quando deu uma enxurrada muito grande lá em Blumenau, daí o governo lá adiantou, né, o fundo de garantia, e com aquele dinheirinho a gente comprou um terreninho aqui na praia. E então ele disse: o que você acha? Vamos lá construir uma casinha para nós, para não precisar usar mais a casa do meu irmão? Eu concordei.
E ele veio então com o meu pai e o meu padrasto, né? Vieram os dois na frente para começar a construção da casinha. Aí, nesse tempo, então eu tinha 2 filhos solteiros em casa. Um ia para o quartel e o outro já trabalhava então, né? Já se virava sozinho. E a Marilene então veio morar lá na nossa casa com o filhinho dela e o seu esposo. Vieram morar lá na minha casa para cuidar dos meus irmãos e e dos meus filhos, né? Os irmãozinhos dela também. E eu peguei algumas das minhas máquinas e vim aqui então para Porto Belo e comecei a costurar aqui, terminar as costuras que eu trouxe de lá e fiquei costurando aqui para ficar perto do Cláudio. E a minha mãe veio junto. Então, enquanto os dois construíam a casinha, eu ficava costurando e a mãe cuidava da casa e às vezes ajudava eles ali também. E assim os dias foram se passando. Nós começamos a participar na matriz aqui de Porto Belo. Aí, aos poucos, a gente foi percebendo que o padre, nas Santas Missas, ele mesmo tinha que ir lá colocar a toalha no altar, acender as velas. Aí ele ia perguntar se tinha alguém que podia fazer a leitura, puxar um canto. A gente começou a perceber isso e começamos, eu e o Cláudio, então, a formar equipes. Eu comecei da catequese ali para Crisma, para as crianças, os jovenzinhos de Crisma. Comecei da catequese, comecei a ensinar eles a fazer as leituras e ajudar o padre. Eu e o Cláudio ia toda semana fazer faxina lá na igreja, limpava tudo a igreja, deixava arrumadinho e as coisas ali na igreja também estavam melhorando. E eu chegava em casa, ia para a costura, o dia inteiro eu ficava na costura, costurando. E o pessoal começaram a perceber que ele tinha uma costureira e começaram a chegar. E no fim eu já estava costurando para várias localidades aqui da Redondeza, muitas pessoas. E um dia minha vizinha chegou perguntando, ela disse, eu sei, eu estou percebendo que você gosta de rezar, gosta de cantar, você não quer ir num terço comigo na outra rua, na outra quadra? E eu fui junto. E lá eu conheci a Marlene As, irmã do Arnaldo. Aquela irmã que eu sempre desejei ter, eu era sempre sozinha, a gente se encontrou. Quando ela apareceu na porta, eu pensei que era o meu anjo. Ela estava de branco, os cabelos loiros, soltos, entrando naquela casa onde a gente foi rezar o terço. Eu pensei, é meu anjo, é meu anjo. Mas aquele meu anjo começou a cumprimentar e a beijar todo mundo e foi apresentado a mim. E daquele instante em diante era como se nós fôssemos então irmãs. Tudo o que eu sabia, os meus cantos, minhas orações, eu passei para ela e ela a mesma coisa para comigo. E dali em diante nós começamos a rezar juntos os terços pelas casas. Na vizinhança toda, a redondeza toda daqui, nós ia visitar, fazer os terços, e era quem mais convidava e convidava, porque estavam gostando das nossas orações, dos nossos cantos, e a gente nem sabia cantar, eu e ela. Minha mãe dizia que nós desafinava tudo, mas o pessoal gostava. E a gente ia então, e as graças começaram a acontecer, muitas curas começaram a acontecer. Foi quando então a Marlene trouxe para nós o livrinho das 15 orações, devia ter, né? Ela trouxe para nós o livrinho das 15 orações. E a gente começou a fazer essas 15 orações. Mas quando eu chegava na 7ª, 8ª oração, eu começava a passar mal. Me faltava o ar, meu coração parecia que queria saltar do peito, eu não conseguia mais respirar.
Era um dia quente de verão e eu começava a sentir muito frio, muito frio. Eu era obrigada a parar as orações. Isso se repetiu por várias vezes. Até que um dia eu disse assim, hoje eu vou rezar. Custe o que custar, eu vou rezar hoje, essas orações. Então eu me ajoelhei, a casa era pequena, e eu me ajoelhei na frente de um quadrinho da Sagrada Família e olhava lá para Jesus, para a Virgem Maria, para São José, pedindo socorro, pedindo força, e fui rezando. E aquele mal-estar começou a vir cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E no meu ouvido começou a dar gargalhada e dizer, não adianta vocês rezar, não adianta, vocês estão tudo no inferno, vocês estão tudo perdido, não adianta rezar. E eu olhava para aquele quadro pedindo socorro porque eu queria continuar. Mas de repente o quadro começou a ficar todo deformado, todo feio. Então eu pensei assim, não quero mais, eu renuncio isso aqui. Eu acho que o Satanás está querendo se apossar de mim, eu renuncio. E eu comecei a rezar o Creio em Deus Pai, comecei a rezar Salve Rainha. Aí a mãe veio, o Cláudio veio, viram, eu já estava roxa, que não tinha mais ar, não podia mais respirar. E um pouco do medo também. Eu acho que mais foi o medo que Satanás tomasse conta de mim. E tomei água benta, peguei um rosário, me embrulhei naquele rosário de madeira grande que nós tinha. E eu não sei como que apareceu na minha mão o exorcismo de Santo Antônio. Hoje eu conheço o responsório de Santo Antônio, mas naquele dia eu li o exorcismo de Santo Antônio, que eu nunca mais vi. Não sei o que aconteceu, como que ele apareceu. E eu rezei o exorcismo, renunciando tudo isso ali. E eu disse para o Cláudio, não quero mais fazer essas 15 orações, não quero mais passar por isso e eu estou com medo, não quero mais. E ficamos uma semana sem fazer essas orações. Aí um dia, quando nós estávamos voltando da Santa Missa, um dia muito ensolarado, muito lindo, nós vínhamos caminhando da igreja para casa. Aí o Cláudio me parou no meio do caminho, pegou nas minhas mãos, ele disse assim, Benzinho, pensa comigo, se você passou tanto mal com isso, com essas orações, é porque alguma coisa muito grande Deus quer de você. Ele está precisando de você e o inimigo não quer deixar. Você tem que ser forte, você tem que enfrentar. Você é uma pessoa que temente a Deus. Você não falta Santa Missa, você se confessa direitinho. É uma boa mãe, uma boa esposa. De que você tem medo? Vamos continuar rezando, Deus precisa da nossa oração. Aí eu disse assim para ele, certo, eu vou tentar novamente, mas nós vamos fazer essa oração ao meio-dia. A gente terminando de almoçar, aí nós vamos fazer as orações, porque antes nós fazia de noite, depois do meu trabalho, depois da gente ter jantado, daí é que nós ia fazer as orações. Eu disse, então nós vamos fazer ao meio-dia, e lá na rua, não aqui dentro de casa, lá na rua onde tem bastante sol. E assim nós fizemos naquele domingo, depois do meio-dia, nós fomos então debaixo de uma árvore que tinha lá, um dia muito ensolarado, e começamos a fazer as 15 orações. E eu fazendo as 15 orações, não sentia nada, é a mesma coisa que estar falando assim com vocês agora. Estava rezando. De repente, eu comecei, e o Cláudio, escutar ele, assim, cansado. Aí eu olhei para ele estava vermelho igual isso aqui, ó. E estava até inchado, porque estava faltando ar para ele.
E eu e a minha mãe, então, começamos a fazer as mesmas orações com água benta e creia e salve rainha em cima dele, ali. E ele fazia sinal que era para nós continuar, a oração. E nós fomos continuando, e ele ali, ajudando a rezar também, e conseguimos chegar até o fim das orações. Quando terminamos as orações assim, todo aquele mal-estar que ele estava sentindo passou, como se não tivesse acontecido nada. Aí eu perguntei para ele como que ele conseguiu. Aí ele disse, lembra dos conselhos que eu te dei? Eu lembrei, eu vim da Santa Missa, eu tomei a Eucaristia, Jesus está comigo, eu sou um bom pai, um bom esposo, eu cumpro com os meus deveres de cristão, eu sou honesto, porque eu tenho Deus comigo, não preciso ter medo de ti. Eu respondia para o encardido, ele disse que quando ele dava risada e falava coisa, eu respondia para ele que eu amo a Deus, que eu sou de Deus, que eu sou de Jesus. Então ele não teve força para me derrubar. E assim a gente continuou essas 15 orações, e à medida que a gente ia rezando, cada dia ele era atacado, mas cada dia ele ia vencendo e foi se tornando mais leve, cada dia mais leve as orações para ele. Eu, graças a Deus, nunca mais senti esses horrores. Nunca mais escutei nada, só ele. Ele continuou por muito tempo sentindo esses problemas. Amém? Então, meus irmãozinhos, vamos pedir agora então a nossa mãezinha Aparecida, que nos abençoe, que interceda por nós junto a Jesus, junto a Deus Pai, que nos cubra com o manto sagrado dela. Que a paz de Jesus e o amor de Maria e a força do Espírito Santo fique com todos nós, comigo, com vocês, todos os nossos irmãozinhos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.